amantes do Karatê, meu nome é Bruno Chagas e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu blog, Puro Karatê. Eu acho melhor começar pela minha história, né? Eu sou faixa preta pela Associação Karatê do Tanaka, fundada pelo mestre Tsuyoshi Tanaka em 1963. Ele faleceu em 2017 e eu e outros faixa preta, alunos do mestre Tanaka, decidimos manter a academia, manter o legado dele. E por que eu estou contando tudo isso? Porque a história do Karatê do Tanaka, de certa forma, está ligada com a minha história também. Uma vez que me formei faixa preta por aqui, né? Me formei karateca aqui. Eu comecei, na verdade, a treinar karatê quando eu era adolescente, em outro estilo, e depois que eu me mudei para a região próxima da onde o mestre Tanaka tem o dojo dele, tinha o dojo dele, eu resolvi voltar para o karatê, né? Depois de ter ficado anos parado. E o mestre, na verdade, acabou sendo o meu maior mentor e a minha maior formação no karatê, o meu maior exemplo. Ele era uma pessoa muito estudiosa, buscava estudar biomecânica, fez faculdade de educação física, pesquisava sobre a melhor forma de realizar os movimentos do karatê, tinha uma visão científica, lia bastante. Voltando, depois do falecimento do mestre Tsuyoshi Tanaka, fiquei, logicamente, pensando como que eu ia desenvolver melhor o meu karatê. Óbvio, eu treino com outros mestres, a gente tem também um mestre oitavo dan no Chile, mas eu vi necessidade de ser um pouquinho mais autônomo na minha visão do karatê, na minha abordagem do karatê, procurar estudar um pouco mais por conta própria, que na verdade era uma coisa que eu sentia que ele esperava da gente também. Então eu comecei a frequentar mais seminários, comecei a ler mais, comecei a comprar livros, estudar esses livros, pesquisar sobre a história do karatê, pesquisar sobre o que era o Bunkai, o que era a parte prática do karatê, o que foi modificado ao longo do tempo desde que o karatê foi desenvolvido em Okinawa, porque houveram várias mudanças. A gente depois pode conversar um pouquinho mais a respeito mais do karatê que a gente treina hoje em dia. Não é o karatê de 100 anos atrás. Existem registros, existem livros que falam sobre isso. Os mestres do passado, o próprio Gishin Funakoshi, já deixou claro que o karatê que ele treinava, que ele dava aula em Tóquio, não era mais o karatê que ele tinha aprendido quando ele era mais novo. Então, se o karatê do Funakoshi em 1930, 1938 já não era o mesmo que ele treinava no começo do século, na virada do século, imagina hoje em dia, tanto tempo depois. E isso não é falta de mérito nenhum, né? O karatê teve várias mudanças positivas, ele se sistematizou mais, ele se espalhou pelo mundo, mas é importante a gente entender a nossa história para a gente saber o melhor o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. O objetivo do nosso treino, será que a gente está treinando mais para esporte? Será que está treinando para defesa pessoal? Será que a gente sabe diferenciar os dois? Será que tem diferença? E isso faz parte do estudo, né? Então a gente tem que ter essa visão crítica de, obviamente, ouvir os nossos mestres, mas também buscar conhecimento, ter a chama acesa do karatê de buscar esse conhecimento. E como o mestre Tanaka sempre foi uma pessoa estudiosa, pesquisou e treinou com outros mestres também ao longo de toda a vida dele, ele deixou um exemplo para ser seguido. Então, como nós que ficamos aqui cuidando do legado do mestre após o falecimento dele, poderíamos fazer da melhor forma para consolidar o que ele nos ensinou e continuar evoluindo no karatê, estudando, treinando, pesquisando sobre a forma como está fazendo cada movimento, cada técnica, a origem dos katas que realiza, se teve modificações, se teve variações, se teve diluição ao longo do tempo também. São coisas a se pensar quando a gente está treinando. Então, eu sou uma pessoa amante de karatê e eu já falava muito de karatê na internet, nas redes sociais, e pensei que era melhor eu não misturar as coisas, misturar meus canais pessoais, meu perfil pessoal, que eu tenho familiares, amigos que não necessariamente se interessam tanto por karatê, com um conteúdo massivo sobre esse tema, né, que na verdade acaba sendo um objeto de estudo da minha parte também. Então eu acabei criando o perfil primeiro no Instagram do Puro Karatê. Eu criei o perfil em junho do ano passado, 2018, e a partir daí eu pensei que poderia ser uma ferramenta de estudo, não para me autopromover, mas para ser uma ferramenta que pudesse ser uma forma de desenvolver conhecimento e refletir um pouquinho sobre a arte que a gente realiza. Isso é um estímulo também, porque a partir do momento que você tem um blog, você tem um conteúdo que você precisa alimentar sobre um determinado tema, você, no mínimo, né, preferivelmente, precisa buscar uma certa qualidade do que você está fazendo. Você tem que pesquisar, você tem que checar as coisas antes de falar, você tem que estar exposto e aceitar o contraditório também.
saber admitir quando você não sabe alguma coisa. Então, o blog acaba sendo não uma ferramenta, não de autopromoção, mas de desenvolvimento de conhecimento. Então, primeiro eu criei o perfil no Instagram, depois acabei criando um blog no WordPress, agora eu estou com domínio próprio, mas eu já peguei alguns textos que eu tinha escrito para o site do Karatê do Tanaka, passei para lá, desenvolvo alguns textos para lá também, coloquei alguns vídeos, mas esse é o primeiro que eu crio mais no formato de blog, digamos assim. A página no Facebook também, o canal no YouTube que eu pretendo começar a alimentar mais a partir de agora, sempre com a proposta de quê? A exemplo do meu mestre, continuar pesquisando, continuar buscando conhecimento e me aprimorando no Karatê. E se hoje em dia a gente tem a tecnologia, tem os blogs, tem as redes sociais, tem o YouTube, que a gente pode buscar para ter contato com outros karatecas, com outros conteúdos que antes era muito difícil para os mestres do passado terem, por que não aproveitar esse conteúdo, não é mesmo? Eu tenho uma visão mais prática do Karatê, eu não sou uma pessoa tão ligada com a parte esportiva. Não que tenha algum problema com a parte esportiva, mas existem pontos do Karatê que podem ser melhor abordados, que não são tão abordados assim, especialmente aqui no Brasil. A questão histórica e a questão prática. Minha ideia com o blog Puro Karatê é buscar um pouquinho mais disso, fazer conteúdos mais voltados para a minha jornada no Karatê, sobre as coisas que eu aprendo com o Karatê, sobre as pesquisas que eu realizo sobre Karatê e compartilhar isso com os demais também, porque a gente tem essa possibilidade agora de compartilhar conhecimento muito mais fácil do que era feito antigamente, né? Desde que eu criei o blog, eu tive a oportunidade de me aproximar mais ainda de outros karatecas que eu respeito e que eu considero muito bons em termos de técnica e de conteúdo. Inclusive, esse ano até organizei um seminário com um deles. Então, você vê, uma coisa que antes não existia, pode ser um objeto de mudança, um objeto de renovação, ou que a gente tinha necessidade de buscar certo conteúdo e não sabia onde, então o jeito é correr atrás e fazer por si mesmo. Montar seminários, ir atrás de pessoas que você acha que podem agregar para o seu Karatê, trocar conhecimento com essas pessoas também, porque assim todos saem ganhando. E a ideia é levar o Karatê com pensamento crítico, com respeito, com disciplina e sem deixar de treinar bastante também. Então eu convido vocês a acompanharem o blog, acompanharem os canais das redes sociais. Pode procurar Puro Karatê, o site é www.purokaratê.com.br e comentar, trazer sugestões se tiver alguma ideia interessante. Na medida do possível, como eu vou pesquisando e procurando desenvolver o meu Karatê de várias formas, se eu puder contemplar essas sugestões e usar isso para conhecimento geral, para que a gente cresça junto, pode ter certeza que eu vou fazer dessa forma também. Então, obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. Eu espero que a gente possa conversar muito daqui por diante. Vou deixar os links nos comentários aqui embaixo para vocês acessarem mais fácil também. Então não deixem de acompanhar, porque se vocês acham um conteúdo interessante, se vocês já leram o que eu fiz e gostaram das coisas que eu escrevo, das coisas que eu posto, acompanhar, comentar, perguntar, são formas de também ajudar a crescer, ajudar a desenvolver. E a partir daí a gente tem motivação de fazer mais também.